Quando as tropas ucranianas hastearam a bandeira azul e amarela na estação de trem de Kupiansk, o último bastião em Kiev, o pânico tomou conta dos generais russos e do Kremlin. As reportagens de baixas mostraram um cenário devastador, milhares de veículos blindados e dezenas de milhares de soldados haviam sido eliminados sem conquistar um único quilômetro. A situação era ainda mais alarmante, a guerra estava se perdendo, pois as posições já não podiam ser defendidas. Putin reuniu uma força maciça no norte da Ucrânia ao longo da linha Kupiansk-Kiev, planejando uma longa guerra de desgaste e apostando na influência do inverno, que sempre foi um dos grandes trunfos russos. No entanto, os ucranianos tinham um plano mais elaborado e estratégico, especialmente com problemas emergindo no triângulo Kiev-Belgorod. Neste contexto, uma ofensiva significativa foi lançada em setembro de 2025. Enquanto os russos planejavam um avanço no Nordeste, as forças armadas ucranianas realizaram operações de ataque surpresa, desmantelando rapidamente as tropas de Putin, especialmente na frente de Kiev. No dia 23 de setembro de 2025, a ofensiva de verão de Putin foi esmagada. Em Kupiansk, aquela cidade estratégica dividida pelo rio Osil, meses de impasse sangrento e guerra de desgaste brutal chegaram ao fim com uma vitória surpreendente. Não foi apenas uma retirada, mas uma derrota decisiva para as forças armadas russas. A história de como os sonhos do exército russo na frente norte foram destruídos pela força implacável do 10º Corpo Ucraniano desviou todas as atenções para essa região. Após meses de combates intensos, as forças ucranianas recuperaram o controle total da cidade de Kupiansk, empurrando os invasores russos pelo menos 1 quilômetro para o perímetro urbano. Essa vitória não se limitou à conquista de alguns quilômetros quadrados, foi um triunfo simbólico e estratégico que proclamou ao mundo quem realmente detinha a iniciativa após o fracasso do verão de Putin. Contudo, essa vitória trazia consigo uma perda ainda mais significativa para o exército russo, que enfrentava desastres semelhantes na frente sul, rumo a Donetsk. Enquanto a defesa russa se desmoronava em Kupiansk, centenas de quilômetros ao sul, o exército ucraniano aprisionava mais de 1.500 soldados russos em um caldeirão infernal. Mas como essa vitória histórica foi conquistada em Kupiansk? Quais seriam os destinos dos milhares de soldados russos encurralados naquele caldeirão em Donetsk? Fiquem atentos à nossa análise focada na cidade de Kupiansk, um local que se tornou essencial desde o início do conflito. Sua importância como um dos principais nós ferroviários e um ponto crítico de travessia sobre o rio Osil fazia de Kupiansk um alvo vital para ambos os lados. Por meses, a Rússia havia reunido dezenas de milhares de tropas e centenas de tanques para capturar a cidade e lançar um ataque em direção ao sul, visando desestabilizar as forças ucranianas em Donbas. Contudo, este plano se desfez diante da defesa paciente e astuta da Ucrânia. O verdadeiro ponto de virada ocorreu com o desdobramento do 10º Corpo Ucraniano, uma das reservas estratégicas mais poderosas. Equipadas com tanques Leopard 2, veículos de combate blindado Bradley e sistemas modernos de artilharia, essas tropas estabeleceram uma superioridade técnica e tática em relação às unidades russas, já desgastadas e desmoralizadas. As forças ucranianas não se limitaram a repelir os ataques russos. Com operações de contraofensiva inspiradoras, em poucas semanas conseguiram desalojar os russos do centro da cidade e da crucial flanco leste. Em suma, as operações de libertação em torno de Kupiansk se tornaram um símbolo do novo papel da Ucrânia na guerra, não apenas como defensora, mas como uma força que encurrala o inimigo e reescreve as regras do combate. A vitória em Kupiansk não apenas havia libertado um território, mas também selou um futuro mais sombrio para as forças russas, que agora enfrentavam uma encruzilhada. As derrotas de Kupiansk e do cerco na região de Donetsk revelam um colapso estrutural e sistêmico evidente no exército russo. O que poderá acontecer a seguir? As consequências dessa batalha moldarão o que está por vir e definirão o próximo capítulo deste conflito devastador. As forças armadas ucranianas, após intensos combates, recuperaram o controle total da cidade de Kupiansk, repelindo os invasores russos a pelo menos 1 quilômetro das áreas centrais. Este não foi apenas um pequeno ganho territorial. Foi uma vitória simbólica e estratégica que mostrou ao mundo quem agora detém a iniciativa após o fiasco do verão de Putin.
Essa conquista prenunciava uma derrota ainda mais significativa para o exército russo no sul, na frente de Donetsk. Enquanto as defesas russas ruíam em Kupiansk, centenas de quilômetros ao sul, o exército ucraniano aprisionava mais de 1.500 soldados russos em um verdadeiro inferno. Esta ofensiva, planejada em duplo ataque e extremamente coordenada, provou de forma inequívoca que a Ucrânia não é mais apenas uma defensora, mas também uma força que atrai o inimigo para suas armadilhas, assume a iniciativa e redefine as regras da guerra. Como aconteceu essa vitória histórica em Kupiansk? Que destino aguardava os milhares de soldados russos presos naquele cerco em Donetsk? Focaremos na cidade de Kupiansk, um verdadeiro tesouro estratégico desde o começo do conflito. Sua importância como um grande ponto ferroviário e um cruzamento crítico sobre o rio Osil tornava Kupiansk indispensável para ambos os lados. Por meses, a Rússia havia acumulado dezenas de milhares de tropas e centenas de tanques na região, visando capturar a cidade e avançar em direção aos flancos das forças ucranianas em Donbas. No entanto, esse plano se desfez diante da defesa paciente e inteligente da Ucrânia. A virada real veio quando o alto comando ucraniano enviou o 10º Corpo, uma de suas reservas estratégicas mais poderosas, para essa frente. Equipados com tanques Leopard 2, veículos blindados Bradley e sistemas de artilharia modernos do Ocidente, esses soldados estabeleceram uma superioridade tática e tecnológica avassaladora sobre as unidades russas, já desgastadas e desmoralizadas, vestígios da era soviética. As forças ucranianas não apenas repeliram os ataques russos, mas também, por meio de operações contraofensivas impressionantes recentemente lançadas, expulsaram completamente os russos do centro da cidade e do flanco oriental crítico. No total, essas operações libertaram dezenas de quilômetros quadrados ao redor de Kupiansk. A rede viária P07 a P79 tornou-se novamente um corredor confiável para a logística urbana. Quando a fumaça da batalha finalmente dissipou, ficou claro que a Rússia havia perdido Kupiansk. As consequências estratégicas desse triunfo eram muito maiores do que a mera quantidade de território recuperado. A libertação de Kupiansk quebrou em grande parte a capacidade russa de lançar um ataque sobre Kiev a partir da direção de Belgorod. Isso foi um passo essencial para garantir a segurança da segunda maior cidade da Ucrânia. Assim, após a vitória em Kupiansk, as unidades de elite da Ucrânia, como o do 125º Regimento de Assalto Separado e a 71ª Brigada Jäger, iniciaram novas operações ofensivas em direção ao Nordeste, avançando em direção à região de Sunomi. Com isso, a guerra deixou de ser apenas defensiva. Agora, tornou-se uma luta para repelir as tropas russas de volta a seu território, exigindo que pagassem o preço em casa. A Ucrânia estava criando um novo padrão, transformando a maré da guerra a seu favor. Essa batalha em Kupiansk não foi um simples evento isolado, mas uma mudança de paradigma na guerra. O que acontecerá a partir daqui? Prepare-se para descobrir o que está por vir. Quando as tropas ucranianas ergueram a bandeira azul e amarela sobre a estação ferroviária de Kupiansk-Lovy, o desespero tomou conta dos generais russos e do Kremlin. Após 6 meses de operações ofensivas desastrosas, os relatórios de baixas eram devastadores. Milhares de veículos blindados e dezenas de milhares de soldados haviam sido perdidos, sem avançar sequer 1 quilômetro. E o mais alarmante, a guerra estava sendo perdida por causa da incapacidade de defender as posições atuais. Putin reuniu um grande contingente no norte da Ucrânia ao longo da linha Kupiansk-Kiev, planejando uma longa guerra de atrito, apostando no inverno, acreditando que essa estação seria sua maior aliada. Mas o plano da Ucrânia era muito mais elaborado e estratégico. Em setembro de 2025, com uma ofensiva decisiva, a Ucrânia aproveitou a oportunidade. Enquanto as forças russas tentavam fazer um avanço no Nordeste, o exército ucraniano realizou o ataque surpresa, afastando as tropas de Putin e conquistando o controle total da cidade de Kupiansk. Um marco significativo foi alcançado no dia 23 de setembro, quando a ofensiva de verão de Putin foi oficialmente derrotada. Kupiansk, uma cidade crucial dividida pelo rio Osil, não viu apenas a recaptura de um território, mas uma vitória simbólica que desafiou as expectativas e reafirmou a capacidade da Ucrânia de mudar o rumo da guerra. O que se seguiu foi um colapso desastroso para as tropas russas, que se viram forçadas a recuar.
O exército ucraniano, fortemente equipado com tanques Leopard 2 e sistemas de artilharia modernos, não apenas repeliu os ataques russos, mas também lançou operações que empurraram as forças de Putin a pelo menos 1 quilômetro dos limites da cidade. Cada metro ganho contou uma nova história de resistência e estratégia. No cenário da batalha, as estradas P-07 a P-79 tornaram-se corredores confiáveis para a logística urbana, simbolizando a recuperação do controle por parte da Ucrânia. A verdadeira reviravolta veio com uma estratégia militar chamada de Três Caldeirões. As forças ucranianas, atraindo os cansados e exaustos soldados russos para um plano engenhoso, conseguiram libertar 8 assentamentos e transformar a situação a seu favor. As operações coordenadas mostraram a clara mudança de maré. A Ucrânia não era mais apenas defensora, mas sim uma força que impunha a iniciativa. Enquanto isso, a situação dos soldados russos em retirada se tornava mais desesperadora a cada dia, levando a um colapso estrutural e sistêmico das forças armadas de Putin. Como será que a história de Kupiansk pode se desenrolar após essa vitória histórica? E qual será o destino dos milhares de soldados russos encurralados nesse cerco no Donetsk? A tensão está no ar e os próximos passos podem mudar o curso deste conflito. Durante o verão, Putin lançou uma ofensiva que custou a vida de mais de 210 mil soldados russos, mas essa tentativa em direção ao progresso terminou em falha completa. No entanto, as forças ucranianas não apenas detiveram os soldados de Putin, elas atraíram as colunas de ataque cansadas e exaustas para uma armadilha meticulosamente planejada. Agora, vamos explorar como a estratégia, chamada por especialistas de Três Caldeirões, foi executada pelas tropas ucranianas em uma jogada brilhante. As forças ucranianas atacaram a protrusão em que os russos tentavam avançar pela direção de Doriliya-Pokrovsk, libertando um total de 8 assentamentos nas últimas semanas. Os assentamentos referidos, como Ruska, Rubicha, Novivodian, Pitrika, Vikli, Zolotik, Kolo Dias, Volodmarivka e Pankiva, foram completamente limpos. A recuperação desses lugares não apenas significou a libertação de pequenos vilarejos, mas também representou o fechamento gradual de um cerco ao redor de uma força russa maciça. Nos dias recentes, esse cerco foi finalmente concretizado. De acordo com informações compartilhadas por Zelensky, a contraofensiva de Dorpilia resultou na libertação de 168,8 km², além de 187,7 km limpos de equipes de sabotagem. Enquanto isso, fontes internacionais indicam que mais de 1.500 soldados russos estão agora completamente cercados em um pequeno bolsão nessa área. Descobriu-se que essas tropas já haviam sofrido pesadas baixas, incluindo o 1040º-42º Regimento de Infantaria Mecanizada da Rússia, que, segundo relatos de parte de grupos partisans, está em estado de desordem e enfrenta graves escassez de equipamentos, munições e até mesmo alimentos. Os reforços enviados pelo Kremlin rapidamente se desintegraram sob o fogo da artilharia ucraniana e não conseguiram romper o cerco. A primeira brigada do lendário Regimento Azov, integrado à Guarda Nacional da Ucrânia, desempenhou um papel crítico em completar o cerco. Trabalhando em plena cooperação com as forças armadas ucranianas, os combatentes de Azov capturaram a localidade de Pankovka e as colinas estratégicas vizinhas, selando completamente a armadilha. Agora, as opções para esses mais de 1.500 soldados russos estão extremamente limitadas. Eles se veem obrigados a escolher entre rendição, morrer de fome e falta de munição, ou enfrentar um último ataque suicida desesperado. Esse cerco representa não apenas uma vitória militar, mas também um profundo golpe psicológico. Após meses de combates, o número de soldados russos capturados na região de Doriliya já supera 69. As filmagens de interrogatórios revelam a decadência dentro do exército russo. Jovens aterrorizados, cortados de seus comandantes, sem suprimentos adequados por semanas, abandonados à própria sorte. As derrotas em Kupiansk e este cerco massivo em Doriliya não são eventos isolados. Elas são os claros sinais de que o exército russo está em colapso estrutural e sistêmico. Então, qual é a verdadeira razão por trás dessa desintegração? A primeira delas é a crise de manpower. A Rússia está esgotando seu número de soldados.
A perda de mais de 1 milhão de vidas durante esse conflito criou um vazio irreparável. O Kremlin não consegue mais encontrar voluntários ou soldados profissionais para continuar a luta. Isso leva a um recrutamento de soldados mal treinados e desmotivados para ocuparem as linhas de frente. Em segundo lugar, a catástrofe logística e de equipamentos. A Rússia perdeu grande parte de seus tanques, veículos blindados e sistemas de artilharia mais modernos no primeiro ano de guerra. Agora, a estratégia envolve enviar materiais ultrapassados, com 50 a 60 anos de idade, para os campos de batalha, armas que não têm chance contra os modernos sistemas ocidentais da Ucrânia. E o constante ataque às suas linhas logísticas por mísseis ucranianos de longo alcance está impedindo até mesmo esse equipamento antiquado de alcançar a linha de frente. Essa situação se agrava ainda mais pelo comando centralizado e rígido do exército russo, que falha diante da velocidade das operações ucranianas. Como você pode ver, a história que se desenrola em Kupiansk e Dorili é mais do que uma mera batalha, é a redefinição das regras de um conflito que pode mudar as direções do futuro. O que acontecerá a seguir no campo de batalha? As próximas decisões de ambos os lados podem determinar o curso dessa guerra devastadora. Quando os soldados ucranianos ergueram a bandeira azul e amarela sobre a estação de trem de Kupiansk, o último bastião de Kiev, um grande pânico tomou conta dos generais russos e do Kremlin. Os relatórios de baixas dos últimos 6 meses eram devastadores. Milhares de veículos blindados e dezenas de milhares de soldados foram perdidos sem que um único quilômetro tivesse sido avançado. O mais alarmante, no entanto, era a evidência de que a guerra estava sendo perdida, com posições que não conseguiam ser defendidas. Putin, em resposta, concentrou uma força massiva no norte da Ucrânia, ao longo da linha Kupiansk-Kiev. Durante todo o verão, ele planejou uma longa guerra de atrito, apostando no inverno como seu aliado, um dos maiores trunfos da Rússia. Contudo, o plano da Ucrânia era mais meticuloso e estratégico. O triângulo Kiev-Belgorod tornou-se um foco de enormes problemas para os russos, e em setembro de 2025, a Ucrânia aproveitou essa oportunidade com uma ofensiva significativa. Enquanto as forças russas tentavam romper no nordeste da Ucrânia, o exército ucraniano lançou ataque surpresa, expulsando as tropas de Putin, especialmente na frente de Kiev. No dia 23 de setembro de 2025, a ofensiva de verão de Putin foi oficialmente esmagada. Em Kupiansk, a cidade estratégica dividida pelo rio Osil, meses de um brutal impasse terminaram em uma vitória impressionante. Não foi simplesmente uma retirada das forças armadas russas, mas uma derrota acachapante. O sonho da Rússia no fronte norte foi destruído sob a armadura do 10º Corpo Ucraniano. Após meses de combates ferozes, as forças armadas ucranianas retomaram o controle total de Kupiansk, empurrando os invasores russos para longe da cidade. Essa vitória não apenas representou a recaptura de alguns quilômetros quadrados de território, mas uma vitória simbólica e estratégica que exigiu atenção mundial, revelando quem detinha a iniciativa na guerra após o fiasco de Putin no verão. Assim, como foi alcançada essa vitória histórica em Kupiansk? E qual seria o destino dos milhares de soldados russos cercados em Donetsk? Com foco na cidade de Kupiansk, um verdadeiro tesouro estratégico desde o início da guerra, pela sua importância como um grande ponto de ligação ferroviária e como um cruzamento crítico sobre o rio Osil, as forças ucranianas mostraram-se mais do que capazes de resistir às tentativas de captura russas. Por meses, a Rússia acumulou um número alarmante de tropas nesta região, mas o plano de ataque desmoronou frente à defesa inteligente e paciente da Ucrânia. O ponto de virada veio com a alocação do 10º Corpo, uma reserva estratégica fortíssima, equipada com tanques Leopard 2 e veículos de combate blindados Bradley. Essa força aplicou uma superioridade tecnológica decisiva sobre as unidades desgastadas e desmoralizadas da Rússia, resultando em uma contraofensiva devastadora que liberou um vasto território em torno de Kupiansk. Entretanto, a situação nas linhas de frente da Rússia só se tornava pior. A crise de pessoal se agravava com a perda de mais de 1 milhão de vidas, deixando um vazio insubstituível. O Kremlin lutava para recrutar voluntários e soldados profissionais, recorrendo a indivíduos mal treinados e desmotivados, como aqueles mobilizados à força.
Essa nova composição das tropas russas revelava sua fragilidade diante de um exército ucraniano muito mais motivado e bem preparado. Além disso, a logística da Rússia estava em ruínas, com uma parte significativa de seus tanques modernos e sistemas de artilharia perdidos no primeiro ano de conflito. Agora, a Rússia dependia de equipamentos obsoletos da era soviética, sem qualquer chance de enfrentar os sistemas modernos do Ocidente. A constante neutralização de suas linhas logísticas pelas forças ucranianas tornava ainda mais difícil alcançar a linha de frente. Enquanto isso, as falhas de comando na estrutura rígida e centralizada do exército russo eram evidentes. Em contraste, a Ucrânia implementava uma doutrina de guerra mais flexível, permitindo que seus comandantes tomassem a iniciativa. O colapso do exército russo parecia inevitável, e as recentes derrotas em Kupiansk e Donetsk eram indicativos claros disso. O que será que espera os soldados russos cercados? Será que eles resistirão, ou a derrota os levará a um destino trágico? Não há dúvida de que o campo de batalha está mudando. Quando os soldados ucranianos levantaram a bandeira azul e amarela sobre a estação de trem de Kupiansk-Lovy, o último reduto de Kiev, um manto de pânico se abateu sobre os generais russos e o Kremlin. As estatísticas diante deles revelavam um custo devastador após 6 meses de operações ofensivas. Milhares de veículos blindados e dezenas de milhares de soldados haviam sido perdidos sem conquistar um único quilômetro. Mais alarmante ainda, a guerra estava sendo perdida, pois as posições atuais não poderiam ser defendidas. Em resposta, Putin reuniu uma força massiva ao norte da Ucrânia, ao longo da linha Kupiansk-Kiev. Durante o verão, planejou uma longa guerra de desgaste, apostando na chegada do inverno, o que sempre foi considerado um dos principais ativos da Rússia na guerra. No entanto, o plano da Ucrânia era muito mais extenso e estratégico, especialmente no triângulo Kiev-Belgorod. Em setembro de 2025, a Ucrânia aproveitou essa oportunidade com uma ofensiva decisiva. Enquanto as forças russas tentavam romper o nordeste da Ucrânia, o exército ucraniano executou operações de ataque surpresa, varrendo as tropas de Putin, especialmente da frente de Kiev. Em 23 de setembro de 2025, a ofensiva de verão de Putin foi oficialmente derrotada. Em Kupiansk, que se estende ao longo do rio Osil, meses de estagnação sangrenta e guerra de desgaste brutal se encerraram com uma vitória impressionante. Esta não foi uma simples retirada das forças armadas russas, mas uma derrota. O que aconteceu a seguir foi a destruição dos sonhos do exército russo na frente norte, que agora se concentrava nesta região. Após meses de intensos combates, as forças armadas ucranianas recuperaram o controle total da cidade de Kupiansk, empurrando os invasores russos de volta ao menos 1 quilômetro para os arredores. Assistimos não apenas à recuperação de alguns quilômetros quadrados de território, mas a uma vitória simbólica e estratégica que proclamou ao mundo quem agora possui a iniciativa na guerra, após a imensa derrota de Putin no verão. Aquela vitória em Kupiansk anunciava um desastre ainda maior e mais trágico para o exército russo na frente de Donetsk. Enquanto a defesa russa desmoronava em Kupiansk, centenas de quilômetros ao sul, o exército ucraniano aprisionou mais de 1.500 soldados russos em uma armadilha infernal. Esta ofensiva coordenada mostrou claramente que a Ucrânia não é mais apenas uma defensora, mas uma força que atrai o inimigo para suas armadilhas, toma a iniciativa e reescreve as regras da guerra. Mas como essa vitória histórica foi alcançada em Kupiansk? E que destino aguardava os milhares de soldados russos aprisionados nesse cerco em Donetsk? O foco agora se volta para a cidade de Kupiansk, um verdadeiro fragmento estratégico desde o início da guerra. Sua importância como um grande entroncamento ferroviário e um ponto crítico de travessia sobre o rio Osil tornavam Kupiansk indispensável para ambos os exércitos. Por meses, a Rússia reuniu dezenas de milhares de tropas e centenas de tanques nessa região, buscando capturar a cidade e lançar um ataque em direção ao flanco das forças ucranianas no Donbas. Porém, esse plano ruiu diante da defesa paciente e astuta da Ucrânia. O verdadeiro ponto de virada ocorreu quando o alto comando ucraniano deslocou o 10º Corpo, uma de suas reservas estratégicas mais fortes, para essa frente. Equipados com tanques Leopard 2,
Veículos blindados Bradley e modernos sistemas de artilharia vindos do Ocidente, essas tropas estabeleceram uma superioridade tecnológica e tática esmagadora sobre as unidades russas, que já estavam desgastadas e desmoralizadas, resquícios da era soviética. Não apenas repeliram os ataques russos, mas com impressionantes operações de contraofensiva lançadas nas últimas semanas, deslocaram completamente os russos do centro da cidade e do crucial flanco leste. No total, essas operações libertaram dezenas de quilômetros quadrados ao redor de Kupiansk. A rede rodoviária de P-07 a P-79 se transformou novamente em um corredor confiável para a logística urbana. Para aqueles curiosos sobre o cenário técnico em torno de Kupiansk, a mistura de equipamentos e unidades em campo apresentava um perfil complexo e familiar. O arsenal russo era variado, refletindo o desespero da situação. Tanques da família T-7290, veículos de combate de infantaria BMP-23 e baterias de lançadores múltiplos de foguetes eram rapidamente deslocados para o fronte. Essa cena toda claramente indicava que o exército de Putin havia perdido Kupiansk. As consequências estratégicas dessa vitória eram muito maiores do que apenas recuperação do território. Primeiro, a libertação de Kupiansk quebrou parcialmente o potencial da Rússia de lançar um ataque em Kiev a partir da direção de Belgar. Essa era uma etapa vital para garantir a segurança da segunda maior cidade da Ucrânia. Adicionalmente, essa vitória permitiu à Ucrânia assumir total iniciativa e deslocar a guerra para as fronteiras da Rússia. De fato, imediatamente após a vitória em Kupiansk, as unidades de elite da Ucrânia, o do 125º Regimento de Assalto Separado e a 71ª Brigada Jäger, lançaram novas operações ofensivas em direção ao nordeste, rumo à região de Sumy. Como confirmado pelo presidente Zelensky, essas unidades estavam empurrando as forças russas para trás e continuando a avançar em direção à fronteira ucraniana. O cenário já havia mudado. Agora, não se tratava apenas de defender, mas de forçar os russos a recuar para seu próprio território, fazendo-os pagar o preço por suas agressões. Enquanto o exército ucraniano fazia história ao norte, o golpe mais forte estava sendo preparado ao sul, em direção a Donetsk. A intensa ofensiva que Putin havia desencadeado no verão, sacrificando mais de 210 mil soldados, havia sido completamente interrompida nessa região e se encerrará em um fracasso. Contudo, a Ucrânia não estava apenas barrando as tropas de Putin. O exército de Kiev atraiu as colunas de ataque russas, cansadas e esgotadas, para uma armadilha cuidadosamente planejada. Com uma estratégia que os especialistas militares chamaram de os três caldeirões, as forças ucranianas atingiram a protrusão que os russos tentavam avançar, libertando um total de 8 localidades nas últimas semanas. O ministro do Interior, Igor Klemenko, listou essas localidades: Ruska, Rubicha, Novivodian, Pitrika, Viklis, Zolotik, Kolo Dias. Volodmarivka e Pankiva foram completamente desobstruídas. A recuperação desses locais não se resumia apenas à libertação de vilarejos, mas também encerrava o cerco a uma massiva força russa. Nos dias recentes, esse círculo foi completamente fechado. Os números falam por si. Segundo informações compartilhadas por Zelensky, é oficial que, apenas na contraofensiva de Dorpilia, uma área de 168,8 km foi libertada, enquanto 187,7 km foram limpos de equipes de sabotagem. Ao mesmo tempo, de acordo com fontes de mídia internacionais, mais de 1.500 soldados russos estão totalmente cercados em um estreito espaço nessa área. A identidade dessas unidades está lentamente sendo revelada. Essas são tropas que já sofreram pesadas perdas há meses, como o 1040-40-42º Regimento de Infantaria Motorizada da Rússia, que, segundo relatos de partisanos ucranianos, está em desordem, enfrentando graves escassezes de equipamento, munição e até produtos alimentícios. Os reforços enviados para eles pelo Kremlin foram reduzidos a nada sob o fogo da artilharia ucraniana e falharam em quebrar o cerco. A primeira brigada do lendário Regimento Azov, parte da Guarda Nacional da Ucrânia, desempenhou um papel crucial no fechamento desse cerco. Em total cooperação com as forças armadas ucranianas, os combatentes de Azov capturaram a localidade de Pankiva e as colinas estratégicas vizinhas, selando o destino dos soldados russos.
Agora, as opções para os mais de 1.500 soldados russos dentro da armadilha eram extremamente limitadas. Eles precisavam ou se render, ou enfrentar a morte por inanição e escassez de munição, ou ainda lançar um ataque suicida desesperado. Esse cerco não representa apenas uma vitória militar, mas também um profundo golpe psicológico. Após meses de combates, o número de soldados russos capturados na região de Dorylia ultrapassou 69. As gravações das interrogatórias revelam o colapso dentro do exército russo. Jovens medrosos, cortados de seus comandos, sem suprimentos adequados há semanas, abandonados à própria sorte. Assim, a derrota em Kupans e o cerco massivo em Dorylia não são incidentes isolados. Eles são os indicadores mais claros de que o exército russo está em um estado de colapso estrutural e sistêmico. Mas quais são as razões fundamentais por trás desse colapso? A crise de força de trabalho vem em primeiro lugar. A perda de mais de 1 milhão de vidas durante a guerra criou um vazio irreparável. O Kremlin não consegue mais encontrar voluntários ou soldados profissionais suficientes para lutar. Por isso, se vê forçado a enviar soldados mal treinados e desmotivados, convocados à força ou enganados de outros países, para as linhas de frente. Esse exército não tem como enfrentar as unidades consolidadas, treinadas no Ocidente e altamente motivadas da Ucrânia, que defendem sua terra natal. Em segundo lugar, há o desastre logístico e de equipamento. A Rússia perdeu uma parte significativa de seus tanques, veículos blindados e sistemas de artilharia mais modernos no primeiro ano da guerra. Agora, tenta utilizar equipamentos enferrujados da era soviética, com 50 a 60 anos de idade. Essas armas, que mais pareciam exposições de museus, não têm chance alguma contra os sistemas modernos do Ocidente empregados pela Ucrânia. A constante mira em suas linhas logísticas pelas mísseis de longo alcance da Ucrânia impede até mesmo esse equipamento antigo de chegar ao fronte. Além disso, as fraquezas na liderança devem ser destaca. A estrutura de comando rígida, centralizada e inflexível do exército russo falhou diante da natureza dinâmica e veloz da guerra moderna. Enquanto a Ucrânia implementa uma doutrina de guerra mais flexível e criativa, que concede iniciativa aos seus comandantes, os generais russos ainda tentam operar com táticas da Segunda Guerra Mundial. Portanto, as vitórias da Ucrânia em Kupans e Dorylia não se tratam apenas da libertação de algumas cidades e vilarejos. Elas provam que a ofensiva de verão de Putin terminou em um fracasso total, que a iniciativa na guerra mudou irreversivelmente para Kiev e que o exército russo está à beira de um colapso total. O caldeirão em Donetsk pode ser o início de uma nova era, uma era da vitória definitiva da Ucrânia e a libertação de todos os seus territórios ocupados. A pergunta que agora se faz não é mais se a Ucrânia vencerá essa guerra, mas quão rapidamente a frente russa se desmoronará. As notícias de derrota de Kupans e Dorylia não determinarão apenas o destino dos soldados esfomeados nas linhas de frente, mas também o destino daqueles que habitam os corredores protegidos de Moscou, generais, ministros e os mais próximos de Putin. Pois, na Rússia de Putin, o preço da derrota militar é sempre pago com traição. E agora, no Kremlin, uma implacável caça às bruxas. Uma busca por traidores começou para encontrar alguém a quem culpar pela falha. Quando o império sofre suas maiores derrotas, eles sempre procuram um executor, em vez de olhar para o espelho. A queda de Kupans e aquele cerco vergonhoso em Dorylia estão entre os piores golpes ao mito do líder infalível e do exército invencível que Vladimir Putin construiu ao longo de seus 25 anos no poder. Uma catástrofe dessa magnitude não poderia passar sem punição. Desde que as ondas de choque dessa derrota chegaram a Moscou, uma impiedosa batalha começou, nos bastidores do Kremlin e do Ministério da Defesa da Rússia, sobre quem será responsabilizado. De um lado, os escalões velhos e desgastados, que têm sido a face militar do regime desde o início da guerra, como o Ministério da Defesa da Rússia. Estamos prestes a vivenciar uma reviravolta impressionante nos desdobramentos da guerra no leste da Europa. O que acontece quando a confiança de um regime se despedaça após uma derrota devastadora? Neste cenário, um conflito interno se inicia nas sombras do Kremlin, onde a pressão aumenta entre velhas forças estabelecidas e novas facções sedentas de poder.
Essa batalha não é apenas sobre estratégia militar, mas sobre a própria sobrevivência política de Vladimir Putin. A situação é alarmante. Por um lado, temos os altos escalões do governo e das forças armadas, que, desde o início da guerra, têm visto sua reputação se esvair. Do outro, uma facção mais jovem e inflexível, composta por generais ambiciosos e membros do FSB, aproveita a derrota como um trampolim para aumentar sua influência. Social mídia sob o controle desse grupo radical estão propensas a disparar uma campanha de descontentamento, chamando os dirigentes do Ministério da Defesa de traidores que corromperam o exército. Essas palavras são uma poderosa incitação ao caos, quase um chamado à rebelião. Aqui está o dilema crucial enfrentado por Putin. Demitir os chefes militares significaria admitir uma falha catastrófica durante a guerra, um ato que poderia desestabilizar suas forças armadas. Por outro lado, mantê-los poderia resultar na perda do apoio dessa facção poderosa, algo que poderia ser fatal para sua liderança. Putin, conhecido por sua astúcia, pode optar por uma abordagem que evoca o medo. Uma purga silenciosa dos generais intermediários, aqueles essencialmente responsáveis pela derrota, parece iminente. Se, nas próximas semanas, ouvirmos rumores sobre a prisão de comandantes das frentes em Kupiansk e Donetsk, será um indicativo de que uma contabilidade sangrenta começou a ser feita. A tensão é palpável, e o clima de desconfiança permeia os corredores do poder. O que significa isso para o futuro da Rússia e de seus soldados no campo de batalha? Assim como os ideais de glória militar estão desmoronando, qual será o impacto dessa luta interna sobre a moral da tropa diante de um êxito ucraniano crescentemente encorajador? Fiquem atentos, pois novos desdobramentos estão à vista. O que acontecerá quando a verdade sobre a fraqueza do exército russo for exposta? Existe uma linha tênue entre a força e a fragilidade, e o próximo movimento de Putin pode muito bem determinar não só o destino de sua própria liderança, mas também o rumo da guerra na região. Quando os soldados ucranianos ergueram a bandeira azul e amarela sobre a estação de trem de Kupiansk, o último bastião de Kiev, uma onda de pânico tomou conta dos generais russos e do Kremlin. Eles estavam diante de relatórios alarmantes sobre as baixas que somavam cerca de 6 meses de operações ofensivas. O custo da guerra foi colossal, e milhares de veículos blindados e dezenas de milhares de soldados foram perdidos sem que nenhum avanço significativo fosse alcançado. A situação se tornava ainda mais grave, a guerra estava sendo perdida, pois as posições atuais não podiam ser defendidas. Em resposta, Putin reuniu uma grande força no norte da Ucrânia ao longo da linha Kupiansk-Kiev, planejando uma guerra de atrito prolongada, apostando no inverno, que sempre foi um dos maiores trunfos da Rússia. No entanto, a estratégia ucraniana mostrava-se mais eficaz. Problemas significativos surgiram no triângulo Kiev-Belgorod, e a Ucrânia aproveitou essa oportunidade para lançar uma ofensiva em setembro de 2025. Enquanto as forças russas planejavam romper em direção ao nordeste, as tropas ucranianas inovaram com ataque surpresa, desmantelando as forças de Putin, especialmente na frente de Kiev. Em 23 de setembro de 2025, a ofensiva de verão de Putin foi oficialmente esmagada. Kupiansk, a cidade estratégica dividida pelo rio Osil, viu meses de impasse sangrento terminarem com uma vitória impressionante. Não se tratou de uma simples retirada, mas de uma derrota humilhante para as forças armadas russas. A luta pela cidade de Kupiansk tornou-se um símbolo. Após meses de combates ferozes, as forças ucranianas reconquistaram o controle total da cidade, empurrando os invasores russos para a periferia. Essa vitória não era apenas a recuperação de alguns quilômetros quadrados, era uma declaração ao mundo, um claro indicador de que a iniciativa da guerra agora pertencia a eles, após o fiasco de Putin. Essa vitória prenunciou uma derrota ainda maior para o exército russo no sul, na frente de Donetsk. Enquanto a defesa russa desmoronava em Kupiansk, a Ucrânia armou uma armadilha para mais de 1.500 soldados russos, que se encontraram cercados em uma situação insustentável. Como foi que a Ucrânia alcançou esse triunfo histórico em Kupiansk? Quais consequências aguardaram os soldados russos presos na armadilha em Donetsk? O foco se voltou para Kupiansk, um local de grande importância desde o início da guerra, por ser um importante entroncamento ferroviário e um ponto crítico de travessia sobre o rio Osil.
Durante meses, a Rússia havia concentrado um grande número de soldados e tanques na região, mas esses planos foram desfeitos pelo sistema de defesa inteligente da Ucrânia. O ponto de virada ocorreu quando o comando ucraniano decidiu usar o 10º Corpo, uma de suas reservas estratégicas mais fortes, equipadas com tanques modernos e sistemas de artilharia ocidentais, estabelecendo uma superioridade que esmagou as unidades russas, já desgastadas e desmotivadas. As forças ucranianas não apenas repeliram os ataques russos, mas também, com operações de contraofensiva impressionantes, desalojaram completamente os russos do centro da cidade. A operação libertou áreas significativas ao redor de Kupiansk e restaurou as rotas logísticas urbanas. Com os exércitos russos em desordem, a propaganda estatal tentava distorcer a verdade, afirmando que a perda de Kupiansk era uma retirada estratégica. Numa realidade completamente diferente, as mensagens não censuradas de soldados russos nas linhas de frente revelaram a falta de comida e suprimentos, criando um contraste gritante com a narrativa governamental. Nos dias seguintes, uma onda de arrestos em massa começou a atingir os comandantes e generais nas frentes de Kupiansk e Donetsk, numa tentativa desesperada de Putin para restabelecer o controle e apaziguar os mais beligerantes. Agora, uma pergunta inquietante paira no ar: até onde Putin irá para manter seu regime? As verdades distorcidas da propaganda russa e a crescente insatisfação popular formam um cenário instável. A diferença entre a realidade apresentada nas telas da televisão estatal e a amargura vivida pelas famílias russas está se tornando cada vez mais evidente, e as consequências podem ser devastadoras. As tropas russas enfrentam a brutal realidade do campo de batalha na Ucrânia. Rumores sobre comandantes abandonando suas posições se espalham, corroendo lentamente a propaganda oficial, como veneno em um copo de água. Os caixões de zinco que chegam diariamente em cidades russas, acompanhados pelo aumento das cerimônias funerárias, expõem uma verdade que nem as mentiras mais elaboradas conseguem esconder. A diferença entre a realidade virtual apresentada pela televisão estatal russa e a amarga verdade vivida nas cozinhas da população cresce a cada dia. Esse abismo cria um vácuo perigoso, que mina o controle do regime sobre seu povo. A derrocada militar nas frentes de batalha na Ucrânia não é mais apenas um problema militar, é o catalisador de uma crise política profunda que atinge o coração do governo. O que se vê agora é uma caça às bruxas no Kremlin, uma guerra civil entre generais e burocratas. Enquanto algumas lideranças em Moscovo tentam se proteger às custas de outras, a armada ucraniana avança, aproveitando-se do caos e da indecisão que permeia a cadeia de comando russa. Vladimir Putin, ao invadir a Ucrânia, almejava mostrar ao mundo uma Rússia forte, unificada e renascente. Contudo, ele se tornou o líder de um regime derrotado, dividido e paranoico, onde os generais conspiram entre si, e a propaganda perdeu sua credibilidade. Essa queda no fronte agora acelera a desintegração do Kremlin. A pergunta mais crucial que surge não é apenas quando a Rússia será derrotada totalmente na Ucrânia, mas também quando e como aqueles relutantes em pagar o preço por essa derrota derrubarão o regime de Putin. Isso nos leva a um momento decisivo. Será que a verdade oculta por tanto tempo finalmente prevalecerá?